Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico e literário. Hoje vamos trazer aqui a indicação de 4 obras clássicas e fundamentais para filosofia política. E não me alongando muito mais, já começo com a indicação da primeira. Sempre que eu falar uma obra aqui e tiver resenha aqui no canal, vai ter um izinho, um card aqui em cima, é só clicar, você vai ter acesso à resenha que a gente fez especificamente dessa obra, né? Então a primeira delas, já começo aqui falando a Política de Aristóteles. A Política de Aristóteles é uma obra fundamental para entender política, é possivelmente a obra da antiguidade que nos foi legada mais próxima do que conseguimos vislumbrar hoje nos aspectos políticos odiernos. Então, sem dúvida, o Aristóteles é um personagem da filosofia extremamente válido até hoje, né? Extremamente pensado e refletido até hoje. Ele vai fazer um esquema próprio, ele vai ser mais empirista do que eram os seus mestres, né? No caso, o Platão. E ele vai tentar ser com isso mais pragmático, né? Então é uma obra interessantíssima, onde ele vai avaliar o equilíbrio na sociedade, quais as melhores formas, ele vai fazer uma esquematização em que vai dividir as formas possíveis saudáveis, né? E depois a degradação, as suas respectivas degradações, né? As saudáveis, a democracia, a aristocracia e a monarquia, né? E as suas respectivas degradações. Então, além disso, ele vai falar muito da questão da educação, vai dar uma ênfase na educação como o processo necessário, tanto no físico, no intelecto, quanto na questão da virtude, das virtudes, né? Então, uma obra muito relevante para a filosofia política até os dias de hoje, né? Também vai fazer uma análise sociológica das revoltas. Muito, muito interessante a obra do Aristóteles, né? Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. A segunda obra que eu recomendo demais para você que estuda filosofia política é uma obra anterior, que é a obra, deveria talvez ter começado por ela, a obra do Platão, A República, né? Uma obra muito célebre, talvez a obra mais importante de toda a história da filosofia política, e é a obra em que o Sócrates é o personagem principal. O Platão ele vai transcrever, né, as falas do Sócrates, os diálogos de Sócrates com outros personagens, e através desses diálogos ele vai construindo sua própria idealização do que seria o governo perfeito. A visão dele é um pouco diferente da aristotélica. Ele vai colocar ali a evolução de passo a passo dos governos, indo da monarquia para a aristocracia, da aristocracia para a democracia para a anarquia, da anarquia para a tirania, né? Então ele vai jogando passo a passo a evolução desses pensamentos. Além disso, vai ter aqui um dos livros célebres dessa obra é O Mito da Caverna. Vai estar presente aqui nessa obra, O Mito da Caverna. Também vai falar sobre... enfim, uma obra muito densa e complexa e de uma leitura fundamental para a filosofia em geral e também para a filosofia política, né? Extremamente recomendável a leitura da República de Platão. E, quando tiver aqui resenha, clica aqui no e-card que vai ter. A terceira obra fundamental da filosofia política, já caminhando aqui em direção à modernidade, a gente vai ter aí o Nicolau Maquiavel, né, o deflagrador aí do pensamento filosófico político moderno. A obra, certamente da modernidade, é a obra mais importante. O Príncipe é um tratado do Maquiavel para tentar... ele tinha... digamos, se ressentia do fato da Itália não ser unificada e ele fez um manual para que um príncipe pudesse conseguir ter êxito nessa empreitada de unificar a Itália, né, e com isso resistir. Ao mesmo tempo, ele vai produzir vários pensamentos de forma extremamente pragmática, né, sem nenhuma idealização, inclusive desprezando aí conceitos, limitações morais para se atingir as finalidades pretendidas, que no caso são até finalidades consideradas nobres, né? A estabilidade social, enfim, o bem comum.
E nisso ele causou alguma espécie de espanto e reação por parte das pessoas que entendem política atrelada a limitações morais de alguma espécie. No caso, ele não é um idealista, ele falou das coisas como elas são, né, sem idealizar como elas deveriam ser. Portanto, é uma obra incontornável da filosofia política, sem sombra de dúvidas, extremamente recomendado, um grande escritor, uma capacidade de escrita fabulosa, né? E, para fechar hoje, as indicações de livros de filosofia política que são de extrema importância para você compreender a filosofia política. O Leviatã, de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é um erudito ao seu tempo, estava diante de uma situação de crise do direito divino. O direito divino já não servia mais como um argumento para suster a ordem estabelecida. Era preciso que os intelectuais da época buscassem algum fundamento, né? E daí vieram os contratualistas, né? Todos os contratualistas, cada um teve sua célebre obra. A do Thomas Hobbes ficou conhecida aí como um contratualismo pautado na ideia de que o homem é lobo do homem e que, na ausência do poder central, seria a guerra de todos contra todos. Então, uma obra que ele vai também falar de variadas coisas, inclusive de epistemologia, né? Então tem variados assuntos, vai ter uma crítica aqui à Igreja Católica, né, sobre a visão da ótica protestante, muitas coisas interessantíssimas na obra de Thomas Hobbes, também uma obra incontornável para se ter um conhecimento de filosofia política, né? Não me alongando muito mais, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, dessas indicações, recomendo muito a leitura para você que gosta de filosofia política. E convidar você para o próximo vídeo, né? Te vejo lá. Até mais.